Amém. A gente tem uma coisa muito especial aqui agora. Nós viemos de 2 semanas do Intimidade com Deus e pessoas foram marcadas por esse ambiente, nós fomos marcados. Tivemos 2 pós, ontem a gente teve o segundo pós e foi incrível. E eu queria chamar aqui o Bruno, da comunidade terapêutica. Cadê o Brunão? Bem rapidinho, Bruno. Ele tem um testemunho especial para contar pra gente. O Intimidade, quem já passou aqui sabe o quanto que ele é tremendo, o quanto ele nos marca. E o Bruno, ele tem um testemunho poderoso para contar aqui pra gente. Irmão, você que ofertou aqui, esses meninos aqui são a prova viva do investimento que você faz. Então, se você está vendo esse testemunho aqui, lembre-se daquilo que você tem semeado. Porque você não tem semeado, mas você tem semeado e visto os frutos. Amém? Amém. Bom dia, graça e paz. Eu falei que eu ia testemunhar, mas é difícil subir aqui, viu? É normal ficar tremendo assim, vocês que sobem aqui? Rapaz, mas vamos lá. Uma das primeiras coisas que eu queria quebrar aqui é esse paradigma de não falar em bastante gente. E uma das coisas que eu venho pedir a Deus é que através da minha vida pessoas venham ser transformadas, pessoas venham ser restauradas. E o testemunho, ele é uma mudança. Através do meu testemunho também pessoas podem ser restauradas. O meu sentimento ele é de gratidão, porque assim, hoje eu sou grato a tudo isso que eu tenho vivido, a tudo isso que eu estou vivendo, essa experiência maravilhosa. Para ser bem breve, eu vim de uma criação cristã, uma família cristã, e até vivi um pouco até fui um pouco cristão. E no decorrer da minha caminhada eu me dispersei, eu comecei a conhecer coisas novas que o mundo oferece. E eu posso dizer até que eu me apaixonei por essas coisas. Porque, de uma certa forma, é gostoso. E eu deixei essas coisas ela entrar e esqueci tudo aquilo que eu tinha aprendido quando criança. E, de fato, é que isso foi me esfriando. E há 4 meses atrás, 4 meses e 20 dias para ser mais exatos, eu cheguei lá na fazenda, lá na comunidade, totalmente destruído. O meu físico ele podia até estar bom, mas alma batida, espírito destruído. Eu comentei com algumas pessoas após a intimidade que eu sempre acreditei em Deus, mas eu cheguei a falar que Deus ele não me mudaria, cara, porque eu não tinha mais jeito. E hoje eu tenho vivido um momento de restauração. A minha família ela não confiava mais em mim. A minha família não acreditava mais em mim. Pastor Humberto, eu não entrava mais na minha casa. Cara. Porque na casa dos meus pais eu aprontei tanto que eu não tinha mais a chave. Na minha casa, onde eu vivia com a minha esposa, eu não tinha mais a chave porque eu aprontei tanto e eu não era mais bem-vindo naquele lugar. E hoje eu quero só ser grato, porque a partir do momento que eu convidei Deus para Ele fazer parte da minha vida novamente, a minha família ela tem se achegado mais perto de mim. E, cara, eu não quero perder isso mais não. Gente, para todo mundo entender, aquelas pessoas que estão lá no fundo, eu peço que fique de pé, por favor. Por favor. Não, a minha família, gente, receita. Aquela moça que levantou é minha mãe. Aquele rapaz ali é o meu irmão. Aquela moça de rosa é a minha tia. E aquela moça linda, só olha as mulheres, por gentileza. Aquela moça linda, ela é a minha esposa. Quero dizer que obrigado, porque em meio a tantos transtornos vocês não desistiram de mim.
quero dizer que eu amo cada um de vocês, tá? Igreja da Família, muito obrigado. Porque se não fosse essa família, talvez esse momento ele não seria possível. Pastor Humberto, te amo muito. Não se afasta de mim não, tá? Deus abençoe. Esse é o Evangelho. Maravilhoso, né? Muito, muito bom ter a família do Bruno aqui. Vocês são amados, tá bom? A igreja ama vocês. E hoje a gente vai receber o cara que é o pai disso, né? Eu queria chamar o pastor Humberto aqui. Queria convidar ele aqui. Hoje ele vai ministrar a palavra aos nossos corações. E esse pastor aqui, ele é incrível, cara. Ele não é só um pastor, ele é um pai. Ele entendeu que esses meninos não precisavam apenas de um líder, mas eles precisavam de amor de pai. E é isso que esse cara tem semeado. Eu acho incrível porque sempre que eu ligo lá na fazenda e eu ligo pra ele, quando ele atende o telefone, ele já fala assim, eu falo, ô pastor, como que o senhor tá? Ele, tô melhor do que eu mereço, meu filho. Eu falo, meu Deus, que cara é esse? E eu entendo que esse cara que tem semeado tanto, tem entregado a vida dele, cara, ele mora lá dentro. Ele tem ofertado a vida dele por completo para ver outras vidas sendo transformadas. Vamos aplaudir Jesus pela vida do pastor Humberto? Ele entendeu o chamado dele. Ele entendeu o lugar que Deus chamou ele para estar. Ele está gastando a vida dele por completo nesse lugar. Por completo. Estende sua mão aqui para ele, vamos orar por ele. Eu tenho certeza que tem uma palavra de Deus dentro dele para você. Então peça isso para ele. Senhor, nós abençoamos a vida do pastor Humberto. Nós entendemos que o Senhor liberou sobre ele, Pai, uma palavra para a sua igreja, uma palavra para o corpo de Cristo aqui no Capão Redondo. Então, no nome de Jesus, que o Senhor tenha total liberdade para falar neste lugar. Usa a boca do pastor, que não seja ele, mas que seja o leão rugindo, que seja o leão de Judá rugindo sobre nós. Que ele tenha total liberdade, que ele fique à vontade. No nome de Jesus. No nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja, amém? Eu já tô tremendo aqui, viu, irmão? Também. Tremendo de emoção, né? Porque o Senhor, Ele me deu a oportunidade de servir a Ele, né? Eu sou um privilegiado, né, irmão? Porque, para quem não sabe, eu também venho do vício do crack. Fui um morador da Cracolândia, né, irmão? Sabe aquele camarada que você passa, às vezes, e fica triste por não poder ajudar, que está 10 horas da manhã ali naquele sol fritando, e você olha, até sente compaixão, né, irmão? Mas a gente não tem como ajudar todo mundo. Infelizmente não tem mesmo. E como cristão, a gente chora por dentro e pede misericórdia para Deus, para que Deus possa alcançar essa vida. Eu era um desses. Quantas vezes, irmão, eu não levantei ali na Praça da Sé, na Júlio Prestes, 10 horas da manhã, morrendo de sede, morrendo de fome, depois de 3 dias já usando crack, e aí o corpo, por autodefesa mesmo, acaba apagando e você desmaia não onde está, em qualquer lugar, porque se você não desmaiar vai acontecer alguma coisa pior, e o corpo ele tem essa autodefesa, né? O desmaio é uma autodefesa, e eu não posso falar nem que eu dormia, eu desmaiava. E aí só acordava depois de um tempo, né? Quando o corpo já não estava mais naquele pane todo. Mas acordava com muita fome, com muita sede, desesperado, né? E ali levantava e começava mais um dia de sofrimento, né? Mas graças a Deus, o Senhor ele me alcançou,
o Senhor, Ele me levantou, o Senhor, Ele me fez um novo homem, e o Senhor me deu e está me dando até hoje o privilégio de poder trabalhar na seara dele. Pode bater palmas, bate palmas, porque Jesus, Ele merece. Ele merece. Muito obrigado, Deus. E eu sou um privilegiado, meu irmão. Privilegiado, eu me sinto um privilegiado, porque eu não era nada. Deus me deu identidade. Eu não era ninguém, eu achei que eu não ia fazer mais nada da minha vida, mas o Senhor, Ele tinha, né, algo de muito precioso preparado para mim e para minha família. E hoje estou eu aqui, né, irmão? Podendo falar do amor dele para cada um de vocês, né? Isso é gostoso, é gratificante demais para mim, né? Irmãos, mas para que a gente possa entrar aqui na palavra, e antes de começar a ler, eu queria fazer duas reclamações, meu irmão. Vou fazer uma reclamação e depois vou trazer uma informação. Eu queria pedir perdão para quem não é da igreja, ainda não se membrou à igreja, veio pela primeira, segunda vez, tá? Mas eu vou precisar reclamar. Queria pedir para que você, meu irmão, não levasse a mal, tá? Continua tocando aí, que tá gostoso, tá bonito. Não leva pro pessoal, tá? Mas eu pedi já a oportunidade de cantar umas 200 vezes aqui, irmão. E não me deram, né? Hoje o sorvete está na minha mão. E ninguém toma. E eu vou cantar. Hoje eu vou cantar, irmão. Não vai ter jeito. Deram o sorvete na minha mão, eu não largo ele mais. Só depois que eu cantar. Amém? Glória a Deus. É brincadeira, né, irmão? Coitado. Se eu começar a cantar, todo mundo corre. Irmãos, e fora a brincadeira, né, uma outra informação acho que muito relevante para que vocês todos que participam deste corpo, né, dessa obra, possam entender. O governo do estado de São Paulo, para quem conhece, uma vez fez uma pesquisa, e a pesquisa consistia em saber quantos por cento de pessoas que iam para clínicas e comunidades terapêuticas e conseguiam concluir o tratamento todo, um tratamento de 6 meses. Né? O nosso lá é de 7 a 9 meses, ninguém sai, muito pouco provável que a pessoa saia com 6 meses. E aí nessa pesquisa, uma pesquisa que eles fizeram, até pioneira, era a primeira que foi feita e depois disso não foi feita mais, eles chegaram à conclusão de que cada 10 pessoas que vinham para a comunidade ou clínica e que vinham de situação de rua, somente uma conseguia concluir todo o período de tratamento de 6 meses. E de cada 10 que vinham de uma base familiar, mas que tinha vício, e vinha para a clínica ou comunidade terapêutica, só 3 conseguiam concluir o tratamento. É triste, irmão, porque é muito pouco. E quando eu li essa pesquisa alguns anos atrás, já faz alguns anos, eu comecei a pensar, falei, meu Deus, mas por que tão pouco resultado? E eu comecei a tentar entender um pouco, e eu comecei a ver que uma das coisas que se combatia muito dentro das comunidades terapêuticas era você conseguir pregar a palavra do cristianismo. Não se pregava, irmão. Não podia se falar de Jesus dentro de nenhuma comunidade. E eu entendo que todo ser humano, ele precisa ter uma base. E a base de todo ser humano é Jesus. E como se recupera alguém sem falar de Jesus? Irmãos, eu quero que vocês entendam. Tudo é necessário ser tratado. O psique, ele precisa ser tratado. O corpo físico, ele precisa ser tratado. A parte clínica, ela precisa se dar uma atenção. Essa parte, a parte social, essa reinserção, ela precisa acontecer. E a parte espiritual, ela precisa ser trabalhada para que seja aí sim uma recuperação integral do ser humano. E o único defeito que se tinha
nessa forma de tratamento, é porque se tratava a psique, se tratava a parte clínica, se tratava a questão da reinserção social, mas não tinha a base que era o tudo, Jesus Cristo. E aí, graças a Deus, irmão, alguns anos atrás também, há poucos anos atrás, a Organização Mundial da Saúde, ela reconheceu que a doença da drogadição também é uma doença espiritual, né? Então hoje ela é biopsicossocial e espiritual, né? E quando você vai olhar esse desenho que eles dão, um triângulo e uma linha fora, colocando o espiritual do lado de fora, dessas três, biopsicossocial, e aí vem o espiritual, ele está do lado de fora, o espiritual. Por quê? Porque eles entendem que o espiritual, ele é a base mesmo para o ser humano. E eles sempre falam do poder superior nas comunidades e em clínicas, para não dar nome. Mas graças a Deus também, irmão, hoje existe uma brecha na lei que nós que somos cristãos podemos dar nome ao nosso poder superior dentro da nossa comunidade. A gente não pode obrigar ninguém a ser cristão. Mas eu posso falar lá, olha, nossa comunidade é uma comunidade cristã protestante. A base da nossa comunidade é essa. O nosso poder superior, ele é Jesus Cristo. Eu não posso obrigar o camarada a se levantar na hora do culto, eu não posso obrigar ele a bater palma, e nem quero, viu, irmão, também. A palavra de Deus diz assim, que a fé ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu só preciso que ele esteja sentado. E hoje eu tenho abertura para isso, irmão. Hoje eu posso falar que eu sou cristão, hoje eu posso pregar a palavra, eu posso trazer essa base que é Jesus Cristo. E enquanto eu falo de Jesus, irmão, o cidadão não precisa bater palma, não precisa se levantar, não precisa receber oração, mas o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, está trabalhando dentro do cidadão. E aí você sabe o que aconteceu, irmão? Nós fizemos uma pesquisa agora esse ano de 2016, uma pesquisa interna da nossa comunidade. E, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, irmão, 85% dos acolhidos concluíram a fase de tratamento. Bate palmas para Jesus, irmão, porque Ele merece. Olha que coisa linda, irmão. Olha que coisa linda, de 30%, irmão, para 85% de conclusão. Você sabe o que é isso, irmão? É muita coisa. 85% de conclusão. Quando eu comecei a olhar aqueles papéis, eu comecei a chorar, irmão. Eu comecei a chorar porque eu não tinha noção ainda do quanto a base da nossa comunidade ela estava sendo boa. Porque a gente olha o cidadão com respeito, com igualdade. Normalmente, quem olha para um indivíduo como eu, que era um dependente químico, ele só olha para a dependência química e os defeitos que a dependência química traz. Só que as outras 10, 20 qualidades que o dependente químico ninguém quer olhar. E a minha ideia é diferente. A minha ideia é olhar o ser humano, ver todas as qualidades que ele tem e olhar a dependência química como um ponto que precisa ser tratado. Fortalecer as qualidades, irmãos. Tem gente que fala assim para mim, pastor, você é louco. Você mora com 2 filhas, um filho, a tua esposa dentro da comunidade terapêutica. Eu falei, você que é louco que não mora. Você sabe por quê, irmão? Quando você trata o ser humano com respeito, ele te respeita. Quando você dá amor para o ser humano, ele te dá amor também. Quando você cuida de verdade, você é cuidado. Eu estou mais protegido que o Lula, irmão. Verdade. Eu saio de casa, irmão. A Bíblia diz assim, ó, se Deus não estiver na cidade, em vão vigia o sentinela. Então você pode estar onde for, se Deus não estiver com você, vai acontecer alguma coisa. Eu falo, meus queridos, eu tenho Deus e mais 17 soldados que Deus colocou para guardar a minha família. Não duvido que o Lula tem 17 lá na sala dele, eu tenho. Eu tenho 17 que cercam a minha casa, irmão. 17 soldados, 17 homens honrosos e honrados, 17 servos de Deus, 17 pessoas que estão se formando a cada dia para transformar outras pessoas lá fora, lá na frente. E tudo isso acontece, irmão, você sabe por quê? Você sabe por quê, irmão? Porque há um corpo amalgamado, um corpo junto para que essa obra aconteça.
E é esse corpo aqui, viu, irmão? Ó. Hã? Tudo isso acontece porque esse corpo está amalgamado. Sabe o que é amalgamado, irmão? É uma coisa misturada que não dá mais para separar. Hã? As irmãs, quando faz o bolo e junta os ingredientes, bate lá, depois dá para separar, irmão, os ingredientes, não dá mais, está amalgamado. E a gente está amalgamado como o corpo de Cristo, irmão. Hã? E aí deu liga, irmão, acontece todas essas coisas boas que tem acontecido hoje. Glória a Deus, irmãos. E a minha palavra, ela tem muito a ver com isso, né? Eu estou trazendo essa introdução aqui, mas não é longe da palavra, não. Você sabe por quê, irmão? A palavra que eu quero dizer, que eu quero trazer hoje, ela tem como título, Quando a Igreja é Vista como Corpo. Hã? Tá tudo junto, a coisa linda, né, irmão? Acontece tudo, as coisas, Jesus vai falando assim, é isso aí mesmo que é para pregar, é isso aí mesmo, é isso aí. Nas pequenas coisas você vai vendo a confirmação de Deus, né, irmão? Porque eu não quero trazer nada, irmão, do meu conhecimento humano, nada do meu intelecto, não. Eu falei, Senhor, eu quero pregar, mas eu quero falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir, o que o Senhor quer falar para a igreja. Porque essa é a intenção, irmão, transmitir aquilo que Deus quer falar com cada um de vocês. E se eu falar da minha sabedoria humana, talvez você não entenda, talvez o que precisa ser transformado dentro de você não se transforme, talvez não vai se transformar. Porque, como eu disse, quem convence é o Espírito Santo. E hoje, irmão, quando eu vi o Rubinho sentando aqui na frente com o filho dele, eu falei, meu Deus do céu, ó, quando a gente entende que a casa de Deus é nossa casa, é outra coisa. Né, irmão? Aí você começa a sentar no chão e ficar à vontade. Às vezes eu olho lá na comunidade, eu falo para as pessoas que me ligam, ela fala assim, ó, aí é uma clínica, eu falo, não, a comunidade terapêutica. Mas qual que é a diferença? Eu falo, a diferença é porque o nosso tratamento é um tratamento residencial e familiar. Aí a pessoa fala, como dentro de uma clínica família, né? Aí eu acho que fica pensando. Aí quando chega lá, a primeira coisa que a pessoa pergunta, quando me olha, fala assim, nossa, eu achei que era um senhor de uns 60 anos. Eu falei, estou quase lá, mas não é ainda. Verdade, a primeira coisa que a pessoa fala, eu achei que era um senhor que eu estava falando, mas é você, tão novo. Eu falo, graças a Deus o Senhor me chamou, né? Ainda novo, porque eu posso gastar mais tempo, né, irmão? Eu posso investir mais tempo na obra de Deus. E a segunda coisa que ela fala, mas aqui nem parece uma clínica, eu falei, não falei? Você sabe por quê, irmão? Porque a ideia é que quando a pessoa chegue lá na comunidade, ela pegue os meninos à vontade, fazendo as obrigações, os deveres dele pela comunidade. A intenção é que se ela chegar num dia que for um dia de folga, os camaradas estejam sentados lá no tapete assistindo uma televisão, outro deitado lá no colo do outro assistindo, você deitado aqui, o outro fazendo um cafunézinho na cabeça dele, olhando para a televisão. A ideia é que traga essa conotação de família mesmo, porque é família. Lá é uma igreja. Irmão, e a casa do pai é casa de quem? Então acabou. É isso aí. E aí quando eu vejo essa cena, irmão, eu começo a entender como a gente fica à vontade quando a gente entende que esse ambiente é o ambiente do Pai. Que a gente pode ficar à vontade porque nós estamos na casa de Deus, na casa do nosso Pai, e o nosso Pai nos dá liberdade para fazer isso. E aí quando você fica à vontade, meu irmão, você não quer mais ir embora. Tá quanto tempo aqui, Rubinho? Já na igreja, questão da família. Mais de 10 anos. Tá querendo ir embora? Não vai, irmão. Você sabe por quê? Porque ele entendeu, irmão, que aqui é a casa do pai dele. O filhinho dele é neto. Pode fingir que tá batendo bateria para cima e para baixo. Não tem problema que o pai olha lá de cima e o vô, né? O vô olha lá de cima e gosta. Que é pai também. Né? Então, irmão, é isso. Quando você entender, irmão, que este corpo que está formado aqui é a sua casa, você vai entrar e nunca mais querer sair. Você vai entrar e vai se sentir à vontade, você vai pular, igual o jovem estava aqui do lado pulando. Eu sou meio assembleiano, irmão, não tenho molejo. Aí eu fico olhando pro lado. Eu era assembleiano, agora eu sou igreja cristã da família. Bate palmas para Jesus, igreja.
E aí eu fico olhando pro jovem pulando lá do lado, aquela coisa toda. Eu falei, eu queria pular daquele jeito também, mas não consigo, o corpo não vai, irmão. Aí eu fico, você pode ver, irmão, que eu fico meio acanhado, aí daqui a pouco eu tô começando já, né, irmão? Porque, irmão, eu me sinto muito à vontade aqui nessa igreja e me dá vontade de pular também, né? O costume não deixa. O corpo físico tá meio pesado ainda, eu vou chegar lá. Mas eu tenho vontade de pular porque eu já estou à vontade, eu me sinto em casa, irmão. E você precisa se sentir em casa também, irmão, porque essa é a sua casa. Queridos, eu gostaria de ler uma palavra com você, eu queria ler um texto, e o texto é um pouco longo, então eu queria que você prestasse bem atenção para que a gente não se perdesse, tá, irmão? Igual eu falei, tudo que eu estou falando já aqui nessa introdução faz parte dessa palavra e você vai entender agora. Que é no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, do versículo 1 em diante. Você que tem a Bíblia aí, abra ela para que você possa acompanhar. Você que não tem a Bíblia, abra no celular, no tablet, no smartphone, o que você tiver na mão aí que puder ler, leia junto comigo, irmão. Diz assim, isso mesmo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que ereis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme ereis guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o Deus que o opera está em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro o mesmo Espírito os dons de curar. E a outro operação de milagres, e a outro profecia, e a outro dom de discernir espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Amém, irmãos? Para um pouquinho aí nesse texto. Você percebeu, irmão, que nós lemos esse texto, e esse texto ele fala de alguns dons que são distribuídos entre pessoas dentro da igreja. De alguns dons que são diferentes, mas que a Bíblia insiste em falar que vem do mesmo Senhor, que vem do mesmo Deus. Porque aquele que opera em mim, irmão, com um dom de cuidar de dependente químico, é o mesmo que opera em você, que está aqui, que cuida de algum ministério da igreja, que faz parte da zeladoria da igreja, que faz parte do governo da igreja. Cada um faz coisa diferente, mas o Espírito que opera é o mesmo. A ideia, queridos, é que nós consigamos entender essa palavra, aonde o apóstolo Paulo, ele diz um pouco mais para frente, daqui a pouco a gente vai ler, que Jesus, ele ficou por cabeça da igreja. E nós, que somos a igreja de Deus, quando eu digo nós, irmão, não estou falando de parede, irmão. Parede é templo. Pessoas. Nós somos o corpo de Cristo. E uma coisa é necessária, irmão, para que as coisas aconteçam. O corpo de Cristo e o nosso corpo, para que ele possa produzir aquilo que nós queremos que ele produza durante o dia, precisa andar em perfeita sincronia.
Verdade. Irmão, ó, eu vou falar um negócio para você. Ontem, enquanto eu meditava nessa palavra, e de madrugada e hoje de manhã, eu comecei a tentar olhar um pouco do meu corpo, né? E aí eu tô com o dedo machucado, rapaz. Eu dei uma alergia, viu, irmão? Minha esposa não veio, eu tô sem aliança. Aí fala, vixe, o que aconteceu? Não aconteceu nada não, irmão. Deu só uma alergiazinha no meu dedo. E a minha esposa tava bem cansada por causa das minhas meninas. Aí o meu menino ficou em casa descansando, tá? E aí o meu dedo tava doendo. E tudo que eu ia pegar, irmão, eu pegava com dificuldade. É o dedo anelar, né? Tá, ele tá meio machucadinho aqui. Tudo que eu pegava com dificuldade, com desconforto. E eu falava, caramba, eu tenho 10 e só um faz toda essa diferença, né? Se não fizesse, dava para cortar e jogar fora e falar, vou ficar só com os 9. É muito já? Mas faz diferença, irmão. Na hora de pegar, eu sentia que quando ele falhava um pouquinho porque doía, já não tinha mais a mesma firmeza de pegar o copo. Verdade. Se você olhar, daqui a pouco a gente vai ler um outro texto também, viu, irmão? Vou ler bastante aqui, mas vou acabar no horário. Não vou acabar no horário. Se você ver, irmão, e às vezes a gente tá com a unha do pé um pouquinho encravada do lado, irmão, aí você pega, não, eu vou falar de outra coisa, eu falo, quem tem frieira, eu já tive frieira, é horrível, viu, irmão, eu tive que tratar. Aí o que eu fazia? Às vezes eu tava no lugar, irmão, sentado na mesa, conversando com a pessoa, usava outro pé para coçar. Irmão, olha a importância, irmão, até nas mínimas coisas. Você imagina se eu não tivesse outro pé, ia falar, dá licença um minuto aqui, querido. Não dava, aí eu ficava debaixo da mesa, ó. Né? Você vê como que uma coisa complementa a outra, irmão. Até para fazer esse tipo de coisa. Irmãos, e aí eu começo a entender a ideia de um corpo que funciona em sincronia perfeita. A ideia de um corpo que se faltar um membro, já faz falta. Você é importante na obra de Deus, irmão. Pastor, mas eu não faço nada, eu só fico sentado aqui. Irmão, você é importante na obra de Deus. Pastor, mas eu ainda não consigo desenvolver ministério nenhum na igreja. Você é importante para a obra de Deus. Queridos, eu quero que você entenda, se você faltar nessa obra, o corpo ele vai começar a ter alguns defeitos, porque igual eu te falei, é um dedo, eu tenho 9, eu tenho 10. Faltou um, eu comecei a perder a força. Você é importante na obra de Deus. E aí Deus me confirmou mais ainda essa palavra, irmão, porque eu já venho também tendo ideia dessa palavra há algum tempo. Quando aquela irmã veio aqui em cima e ela trouxe aquela visão que Deus mostrou para ela, né? Ela falou, olha, a minha visão foi que essa parede ela não estava nesse lugar, se eu bem me lembro foi desse jeito, e que havia muita gente, mas muita gente. Foi uma das partes importantes que eu peguei e fiquei gravado na minha cabeça desse testemunho. E a outra parte importante foi quando ela falou, tinha muitas tendas e muitas pessoas dentro dessas tendas e que elas precisavam ser puxadas para fora. Queridos, eu comecei a meditar naquele dia mesmo. Eu falei, meu Deus, espera aí. Esse tanto de pessoa que tem na igreja já é uma demanda de trabalho grande, né? Para os obreiros, até para os próprios membros, que um ajuda o outro. E se Deus ele quer alargar as tendas, Deus ele quer aumentar, Deus ele também fala, olha, pega e começa a tirar esses líderes de dentro, daí de dentro, para que essa igreja possa crescer, porque senão não vai dar conta. Então quer dizer, Deus ele trouxe uma visão de crescimento, mas ele já deu alerta. Os líderes precisam sair da onde eles estão para que esse crescimento ele possa acontecer, para que o corpo possa andar em perfeita sincronia. Porque já pensou, irmão, uma igreja com mais 300 membros e a gente não conseguir cuidar direito? Vai adiantar? E por que Deus quer que esses líderes saiam das tendas? Exatamente para dar o crescimento que já está acontecendo nessa igreja. Que já está acontecendo. Porque quem faz parte da liderança da igreja, eu estou longe lá, eu estou sabendo, vocês devem estar sabendo aqui também.
Deus, Ele está fazendo grandes coisas nessa igreja. Deus está fazendo grandes coisas através de pessoas nesse bairro. Deus está movimentando muitas coisas nessa cidade. Muitas pessoas serão alcançadas através das nossas vidas, corpo de Cristo. Muitas pessoas serão alcançadas através da nossa igreja, corpo e membros de Cristo. Mas Deus já falou, para que esse crescimento aconteça é necessário que saia de dentro dessas tendas. Eu vou continuar a leitura aqui, irmão, no 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, por que não sou olho, não sou corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo e cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Lembra que eu falei, ó, irmão? Ó, dando uma coçadinha? Como que o pé esquerdo ia ser coçado pelo direito, se só tiver só o esquerdo? Então não tem como, irmão. Um precisa do outro. Não tem como. A gente precisa estar amalgamado. Não tem como, irmão. Para que a gente possa andar mais uma milha, eu falei pro Leandro hoje, ô Leandro, vamos andar mais uma milha, que felicidade de te ver. Mas para a gente conseguir andar mais uma milha, a gente precisa ser um corpo misturado, amalgamado, um corpo que sofre, irmão, quando o outro membro sofre. O meu dedo dói, irmão, mas meu corpo todo sente. A minha frieira coçava, mas meu corpo todo se incomodava. E é isso que precisa acontecer na igreja. É essa a necessidade que a igreja precisa ter. De entender, irmão, que ela está de pé, que ela vai crescer, que ela vai ser saudável, mas sim um membro cuidar do outro. Porque seria fácil, irmão, se o meu braço, meu dedo está com defeito, eu vou arrancar a mão e vou jogar fora, não vai fazer falta não. Será que não vai? Eu acho que vai. Se eu estou sentindo falta de um dedo, imagina da mão inteira, irmão. E é isso que tem que acontecer dentro da igreja. Quando nós começarmos a sentir falta daquele membro que talvez por uma adversidade da vida ele desanimou, ele fraquejou, ele começou a engatear, a igreja de Deus precisa fazer como se fizesse no seu próprio corpo, porque somos um corpo e Cristo é o nosso cabeça e precisa cuidar desse membro que está doente. Não, pastor, mas é difícil, tem que jogar fora, os cabras é rebelde. Mas, irmão, tá bom, meu dedo tá rebelde. Se eu jogar ele fora, eu tô ferrado. Eu não queria que ele estivesse doente, irmão. Mas ele tá sendo rebelde comigo, ele tá doente. E mesmo assim eu não vou jogar ele fora, eu vou cuidar dele. E é isso que nós precisamos como igreja entender. Que não é porque é rebelde se joga fora, que não é porque não está de pé nesse momento se joga fora, que não é porque não é o macro da espiritualidade, né, irmão? Tem que se jogar fora. Não, irmão, precisa se cuidar para que esse membro ele se torne sadio, para que esse membro ele se torne um membro ativo dentro do corpo e para que esse corpo ele cada dia possa produzir mais durante o dia. Amém? Bate palmas para Jesus, igreja. Vocês estão entendendo, irmão?
Eu estou conseguindo expressar aquilo que o Espírito está falando dentro de mim? Estão entendendo? Eu quero que entendam, irmão. Eu quero que vocês saiam entendendo. A palavra pode não ser tão fervorosa, pode não ser... Mas assim, eu quero que vocês saiam daqui entendendo, irmão. Porque se entender, aí sim vai ficar fervoroso o negócio. E diz assim... É o 20, eu parei no 20, irmão. Agora, pois há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses são honrados. Muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dele, para que não haja divisões no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros, de maneira que se o membro padece, todos os membros padecem com ele. Olha o que eu estava falando agora aqui. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo, e Cristo vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. A uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dom de cura, socorros, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos a diversidade de línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho ainda mais excelente. Amém? Glória a Deus. Queridos, há uma necessidade que a igreja seja uma igreja sadia. Há uma necessidade para esse crescimento que Deus ele quer dar, que a igreja seja uma igreja que se importe com os membros, né? Hoje, irmão, eu falei sobre essa questão de chegarmos a 85% de conclusão de tratamento dentro da nossa comunidade, mas isso acontece, irmão, por conta do zelo que a igreja tem pelo corpo comunidade terapêutica. Só acontece por causa disso, viu, irmão? Porque para todo mundo eu falo, olha, se você vir na nossa comunidade, você vai entender que os camaradas aqui são bem cuidados. Lá tem 4 refeições, são boas as refeições. Lá nós temos profissionais de referência que têm as suas funções, mas têm especialidade na área de dependência química. Então eles estão amparados por uma equipe multidisciplinar muito boa, muito preparada para ser cuidada. Mas isso só acontece, irmão, porque uma igreja que entende que todos os membros são importantes, inclusive aqueles que estão muito doentes, aqueles que estão na droga, como um dia eu estava. E aí a comunidade terapêutica ela tem crescido, ela tem ficado conhecida. Cada dia mais as pessoas procuram. A igreja do Capão Redondo ela tem ficado conhecida. Ela tem crescido. Né, como disse aqui, a prefeitura ofereceu um trabalho para 120 crianças a mais do que já tinha. Por quê, irmão? Porque o corpo está um corpo sadio, porque o corpo entendeu que precisamos cuidar de todos os membros para que o corpo ele tenha uma função boa durante todo o dia e para que esse corpo ele seja produtivo. Quanto mais entendermos, irmão, essa questão do cuidado com os membros e que todos são importantes, mais o Senhor dará crescimento à obra dele. E queridos, eu quero que você entenda, nós somos privilegiados.
Você sabe por quê? Se você pegar lá no Antigo Testamento, eu sou maravilhado por os textos do Antigo Testamento, mas não gosto de pregar sobre eles. Vou falar para você, não gosto de pregar muito, porque eu gosto de pregar da época da graça para cá. Eu sou maravilhado, irmão. Eu gosto muito da história de Moisés, da liderança de Moisés sobre aquele povo, sobre os milagres que o Senhor ele operou na saída daquele povo ali do Egito. Eu gosto muito daquele que sucedeu Moisés, Josué. Meu Deus, eu começo a ler a história de Josué, eu fico maravilhado como Josué era fiel, como Josué ele queria aprender, como ele entendia aquilo que Deus queria falar com ele. Eu sou maravilhado por a história de Eliseu, irmão. Só que a igreja, como corpo, ela só começou a ser constituída depois da vinda de Jesus. Pode prestar atenção, irmão. A igreja ela só começou a ser constituída como corpo depois da vinda de Jesus. Porque antigamente, irmão, tinha um sacerdote. Deus falava diretamente com o sacerdote transmitia para o povo. Tinha um sacerdote. O homem pecava, ia até o sacerdote e oferecia um sacrifício sem mácula para que Deus pudesse perdoar o pecado. Depois que Jesus veio, irmão, ele formou aqueles 12 que foram os primeiros membros desse corpo lindo, que hoje se estende pelo mundo inteiro. Aí sim, irmão, você sabe o que aconteceu? Ele falou, olha, eu estou indo, mas daqui a um tempo vai descer um Espírito Consolador que vai habitar dentro de cada um de vocês. Bate palmas para Jesus. E é esse Espírito que sustenta o corpo. E aí, irmão, houve aquele rebuliço, irmão, dentro daquela casa, uns falando em línguas, outros pulando, igual a gente viu aqui na igreja, uns orando pelos outros, irmãos, e pensavam que eles estavam embriagados, mas não, eles estavam sendo cheios do Espírito Santo de Deus, eles estavam sendo cheios do Consolador que amalgamaria a igreja. Você sabe por quê, irmão? Tem dia que eu chego perto do cidadão e falo, cara, eu gosto tanto de você. É verdade. Eu olho pro Mateus e falo, rapaz, mas é igual eu, igualzinho, parece meu irmão. Olha no espelho. Só que eu entendo uma coisa, irmão, Jesus que está dentro de mim ama o Jesus que está dentro do Mateus. Cara, eu gosto de vir nessa igreja porque para todo lado que eu olho, eu vejo pessoas apaixonadas. Aí eu falo, o meu Jesus, ele se identifica com todos os Jesuses que estão aqui dentro desse povo. O Espírito Santo de Deus, irmão, ele traz essa identificação de igreja, corpo, e aí sim se forma o que está acontecendo aqui hoje. Aí sim acontece o que está acontecendo na comunidade terapêutica. Aí sim acontece o que está acontecendo no CCA. Aí sim começa a acontecer aquilo que está acontecendo, ou vai começar a acontecer nas abordagens de rua. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo, através de Jesus, que chamou aqueles 12, que depois chamou mais outros 40 e tantos, que depois chamou mais milhares e milhares, e milhares e milhares, chegou até cada um de nós que estamos aqui. Olha que coisa linda, irmão. A partir de Jesus Cristo, da morte dele na cruz do Calvário, a igreja começou a ser conhecida como igreja. Os membros começaram a verdadeiramente entender cada um a sua função. Por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro da gente, a gente tem acesso direto ao Pai e a gente é direcionado por um Espírito excelente que todos os dias está dentro de nós. Aí a gente começa a ver na história que começa a acontecer as reuniões dentro das casas, né? Começa a perseguição do cristianismo porque estava crescendo, o adversário não queria que crescesse. E aí as pessoas começam a se reunir dentro das suas casas. Aí quando você começa a estudar e esmiuçar a história, aí é interessante demais, rapaz. Eu começo a ler e começo a viajar, né? E aí você começa a entender a função de cada um. Primeiro Deus, o Senhor Jesus, ele chamou os apóstolos.
Depois os apóstolos começaram a formar pequenas famílias, né? E aí precisava ter os anfitriões. A gente falou sobre anfitrião essa semana, hein? Veio na palavra, viu, Luiz? Era de Deus aquela conversa. E aí começou a se ter os anfitriões, irmão, que recebiam os apóstolos em sua casa, correndo risco, para que pudessem acontecer as reuniões. Só que aí, irmão, antes ainda de se estabelecer o ministério do diaconato, já tinha os diáconos. Só depois foi dado o nome. Porque nessas reuniões sempre tinha também uma comidinha, né? Tinha, e na nossa PF tem. Tinha uma comidinha, e sempre tinha alguém que ficava na porta, irmão, de vigia. Naquela época, eles ficavam na porta vigiando, para ver se vinha alguém diferente, irmão. Para ver se vinha alguém que estava querendo mesmo ouvir a palavra, ou se estava querendo invadir a casa e acabar com a reunião. E tinha esses vigias. E hoje são nossos diáconos, né, irmão? Que nos recebem com todo o amor, com todo o carinho. Mas os diáconos também, eles recebem a parte, eu acredito que uma parte muito ruim também. Porque quando o adversário, ele vem com o cidadão da rua, que um dia quando eu entrei na igreja, eu estava endemoniado, irmão. E o primeiro que me recebeu foi o diácono. Quando eu passei por ele, o demônio ficou atrás e eu fui andando. Então o diácono é o paredão, irmão, que está lá embaixo. Olha que coisa, irmão, e é necessário que se tenha. É necessário que se tenha, para que o corpo ele possa andar em perfeita sincronia, para que o corpo ele seja sadio e para que o corpo possa desenvolver a função que ele deve desenvolver para o crescimento. Queridos, quando a igreja entende que não é só o pastor que é importante, que não é só o diácono que é importante, que não é só o presbítero que é importante, que não são só os levitas que são importantes, que todos são importantes, irmão, a igreja ela começa a ficar uma igreja sadia, queridos. Eu quero que você entenda, sabe esse camarada lindo, essa menina bonita, essa senhora bonita, esse senhor bonito que está do teu lado, ele é muito importante, irmão, para que a igreja ela possa crescer, para que a igreja ela possa ser sadia. Então eu quero te dar um conselho hoje. Cuide muito bem dessa pessoa que está ao teu lado. No dia que ela estiver fraca, dê a mão para que ela possa se levantar. Você sabe por quê, irmão? Porque você como corpo depende dela também. Você como corpo sadio depende dele ou dela para ser sadio também. Bate palmas para Jesus, igreja. Esse texto ele deixa muito claro para mim a importância de Jesus ele ser o cabeça e nós sermos corpo sadio. E é interessante, irmão, que a cabeça ela que comanda todo o corpo, né? Se o indivíduo ele tem uma morte cerebral, irmão, o corpo não serve mais para nada. Nada. Acabou. Depois de um tempo, irmão, os médicos até aconselham a eutanásia, né? Desligar os aparelhos. Não sei se é esse nome que é dado mesmo de verdade. Mas se tiver algum doutor aí, depois corrige a igreja por mim. Mas é necessário que se desligue os aparelhos para que aquele corpo... Aí sim ele possa servir para doação de órgãos, alguma coisa. Mas já não presta mais, porque o corpo, a cabeça, a função central de todo o corpo, ele está doente. Mas se você olhar um camarada tetraplégico, irmão, que não mexe do pescoço para baixo, ele consegue ter vida ainda. Ele consegue escrever com a boca, ele consegue raciocinar, ele consegue ainda ter uma longevidade de vida, dar risada, se emocionar. Consegue tudo isso. Por quê, irmão? Porque a cabeça está sadia, né? E o corpo ainda consegue ser tratado, ainda tem umas massagens que eles fazem, né, irmão? Para ver se a pessoa ainda consegue ter o mínimo que seja de sensibilidade, né? Quem já lidou com tetraplégico ou com pessoa paraplégica sabe que tem inúmeras atividades que podem ser feitas para saber, né? Qual o nível ali de sensibilidade, para a pessoa não entrevar, tudo isso. Mas a cabeça tá boa. O camarada tá conseguindo conversar, tá tudo. E Deus, ele é perfeito, irmão. Sabe por quê?
Porque o nosso cabeça, ele não falha. A gente, irmão, pode até falhar. A gente pode até ficar doente. Mas você sabe por que a vida de uma igreja não para? Porque o cabeça, ele é perfeito. O cabeça, ele é sadio. O cabeça, ele não para. O cabeça, ele não fica doente. O cabeça é perfeito em todas as coisas que ele faz. E é Jesus Cristo de Nazaré. Não para. Queridos, para finalizar, eu queria ler um texto no livro de Isaías 53. É um texto muito conhecido que fala do sofrimento. Mas desse sofrimento de Jesus eu vejo a perfeição dele. A perfeição do cabeça da igreja. É um texto também relativamente longo, mas é um texto muito bonito e gostoso de se ouvir. Então você que não consegue ler, ouça. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era homem desprezado e o mais digno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fazíamos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que lindo, meu Deus. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas perdidas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão do juízo tirado, e quem contará o tempo de sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, com o rico na morte, porquanto nunca fez injustiça e nem houve engano na sua boca. Meu Deus do céu. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade prolongar os dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi cortado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Olha que texto maravilhoso. É lindo. É lindo. Você sabe por quê, irmão? Esse texto, ele traz o sofrimento de Jesus por a maior causa que já existiu. Irmão, eu posso trabalhar a vida inteira, irmão, em comunidade terapêutica, mas não vai ser nem 1/1000% do que Deus fez por nós através da vida de Jesus Cristo. E é retratado nesse texto. E aí eu começo a ver a perfeição do cabeça que rege esse corpo. Eu começo a ver, irmão, através desse texto, a perfeição de Jesus como cabeça para reger uma igreja, para ser o direcionador de uma igreja perfeita.
de uma igreja que busca essa perfeição, de uma igreja que ama. Você sabe por quê, irmão? Quem somos nós como corpo para repudiarmos um membro doente? Se a própria palavra diz que ele foi moído por conta dos transgressores, se a própria palavra diz que ele veio e ele foi tido como maldito, que ele sofreu, ele penou por conta daqueles que estavam doentes do pecado. Jesus, ele não repudiou os que estavam doentes, mas ele levou sobre si as dores dos doentes, as iniquidades daqueles que pecavam, para que esses tivessem a chance de ser restaurados e hoje sermos chamados filhos de Deus. Bate palmas para Jesus. E hoje sermos chamados filhos de Deus. Olha que coisa linda, meu irmão. Cara, um dia eu estava na Cracolândia. Esses dias teve O pastor não falou que é ordenação, não. Hoje o pastor Paulo ele trouxe um mistério. Ele falou que não, irmão, que é só reconhecimento. Foi ele que falou, hein? O pastor falou, tá falado. Sabe por quê, irmão? Porque pastores já eram. E tem muitos pastores aqui na igreja ainda, hein? Muitos. Pastores já eram, só foram reconhecidos. Ele falou, não tem como, Humberto, a gente ordenar ou separar pastor, porque quem separa é Deus. Você viu que... Não, e a gente viu aqui. A gente viu porque assim, falou, Deus repartiu os dons, deu uns para profeta, outros para apóstolo, outros para levita, outros para... Irmãos, Deus ele deu, então cada um tem a sua função. Então quando se reconhece um levita, vou falar de você, mas eu tô bravo, hein? Tô brincando. Quando se reconhece a liderança, um levita, e todos os levitas, não foi o pastor Doni só que reconheceu, Deus primeiro reconheceu, depois o Doni falou, vem cá, filho, ó, você vai cuidar. Você vai cuidar dessa parte para mim. E não dá oportunidade para mim, mas beleza. Vem cá. Quando se tem os diáconos, irmãos, os líderes de PF, os anfitriões de PF, o zelador de igreja, os presbíteros, não foi nós, pastores, não foi o líder, pastor Doni, hoje da igreja, que falou, olha, você vai ser, não, Deus já tinha falado, ele só reconheceu. Ele só reconheceu. Então, irmão, eu quero que todos entendam uma coisa. Para a igreja ela acontecer, é necessário que todos os membros estejam sadios desse corpo. Hoje você vai sair daqui, irmão, com a ideia de Jesus Cristo quando ele morreu na cruz do Calvário. Ainda que ele seja ingrato, eu vou morrer e vou sofrer pelo dano. Ainda que ele não venha virar as costas para... Porque Deus sabia, viu, irmão? Deus sabia que eu ia fumar crack, ia preferir fumar crack do que estar na igreja por um tempo. Mas ele falou, ainda assim eu vou dar uma chance. E você vai sair daqui pensando, ainda que eu evangelize ele 10.000 vezes, eu vou evangelizar 10.001 se eu não conseguir convencer. Ainda que eu tenha que cuidar desse cidadão problemático que Deus pôs na minha vida, eu vou cuidar 10.000 vezes, porque o Senhor não desistiu de mim. Ainda que eu tenha que falar a mesma palavra para essa mulher 10.000 vezes, eu vou falar 10.001, porque eu não vou desistir dela, porque Deus não desistiu de mim. Essa mentalidade de igreja que nós precisamos ter. Pastor, mas é difícil. Mas quantos anos, irmão, oraram para que você hoje estivesse nesse lugar? Quantas vezes falaram de Cristo para você, para que hoje você estivesse neste lugar? O Senhor Jesus, ele deu o maior exemplo, irmão, o maior exemplo de amor para a humanidade, ainda sabendo que seríamos ingratos. Ele morreu para que nós tivéssemos uma chance. Então, em vez de cortar o dedo, irmão, dá mais uma chance e tenta sarar ele. Então, em vez de cortar o pé, irmão, leva no ortopedista, vê se dá para colar o osso. Em vez de cortar, irmão, o companheiro que está do teu lado, dá um abraço nele. Oferece a tua mão amiga. Ele está doente hoje, mas ele vai ser uma bênção amanhã em nome de Jesus.
ele está doente hoje, mas a palavra de Deus diz que nós fomos sarados pelas pisaduras de Jesus, e você é membro do corpo de Jesus, ele quer te usar para sarar essa vida, irmão, que está doente hoje. E aí, para encerrar agora, que deu meio-dia certinho, eu quero contar, irmão, uma história que eu ouvi uma vez, e eu fiquei com essa história cravada na minha cabeça, mano, que nunca mais saiu. Havia um pregador, irmão, que todas as vezes que ele pregava na igreja dele, e era uma igreja muito grande, as pessoas se rendiam a Cristo. 20, 30, 50, 100. E um dia, irmão, esse pastor ele foi arrebatado. E um anjo levou ele para conhecer o céu. E aí, o anjo começou a levar ele e falou, aqui é tal compartimento, tal sala do céu. Aqui também é um lugar onde que a gente vai adorar a Deus, né? Toda vez que a gente vir. Ele não está aqui agora, mas você vai ver ele naquele dia. É que você não pode ver agora. Mas ele começou a mostrar como que era o céu para esse pregador. E aí chegou aonde, irmão? Na sala dos galardão. Porque tem o galardão, viu? A palavra de Deus que existe o galardão, viu, irmão? Quem já ouviu falar de galardão aí? Eu quero ser galardoado, mas eu vou levar um caminhão pro céu. Tomara que eu consiga. Tem o galardão, irmão. E chegou na sala dos galardão. Aí ele mostrou os galardão e tal. Aí ele viu o nome dele. Puxa, mas peraí. Não, deve estar errado. Deixa eu chegar mais perto. É meu nome mesmo. Que tá aqui. Esse daqui é meu galardão. Falou, esse é seu galardão. Aí ele olhou do lado do galardão dele, tá o nome da zeladora, da faxineira da igreja. Ele olhou e falou, mas espera aí, por que o meu galardão é do mesmo tamanho da faxineira da igreja? Tá errado isso aí, anjo. Não, tá errado. Aí o anjo falou, não tá errado não, tá certinho. Aqui a gente não costuma errar, a medida é certinha. Falou, não, mas espera aí. Aí ele falou, não, calma que eu vou te mostrar aqui já o que acontece. Aí pegou ele e levou ele no passado, irmão, 2 horas antes da pregação dele. E aí tá lá a dona Zumira, irmão, limpando o banco e falando, Senhor, usa o meu pastor hoje. Senhor, que a palavra que saia da boca dele possa impactar vidas hoje. Senhor, aquele que entrar por essas portas hoje, Pai, que o coração dele possa se abrir, Deus, para que a tua palavra, ela possa modificar o coração dele, que o teu Espírito Santo possa trabalhar enquanto ela limpava, ela orava, irmão. Aí você sabe o que acontecia? Todas as vezes, irmão, que 50 pessoas eram convertidas através daquela pregação, tinha um pouquinho do dedo da dona Zumira. Tinha um pouquinho do dedo dos intercessores da casa de Deus. Tinha um pouquinho do dedo dos diáconos que recebiam na porta. Tinha um pouquinho do dedo dos presbíteros que ajudavam no cuidado da igreja. Tinha um pouquinho de cada membro que dizimava, que ofertava para que a água, a luz, para que as cadeiras fossem compradas. Vou falar não, vou falar. Tinha um pouquinho, irmão, do louvor dos levitas que estimulavam aquelas pessoas a adorarem a Deus. Eu quero que você entenda uma coisa com isso, irmão. Todos os membros do corpo são importantes para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa se multiplicar. Você é um membro importante desse corpo. Deus, ele tem prazer na tua vida. Deus, ele tem prazer com que você esteja bem, para que a obra, ela seja completa. Bate palmas mais forte para Jesus, porque ele merece.